paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é José Olímpio de Almeida, tenho 70 anos, e durante quase toda a minha vida trabalhei como motorista de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Meus vizinhos aqui em Bangu me conhecem como um homem quieto, daqueles que acorda cedo e não incomoda ninguém. Sou presbítero da Igreja Pentecostal Rocha Eterna há mais de 20 anos, e muitos me veem como exemplo de homem de Deus. Se eles soubessem o vazio que eu carregava por dentro durante tanto tempo, talvez não pensassem assim. Vocês sabem como é, não é mesmo? Às vezes a gente cumpre todos os deveres da igreja, participa de todos os cultos, ora antes das refeições, lê a Bíblia todo dia, mas por dentro sente um vazio danado, como se Deus tivesse saído de férias e esquecido de avisar. Era exatamente assim que eu me sentia no ano de 1995. Quando eu tinha 40 anos e já fazia 6 que minha esposa Maria tinha partido para a glória. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias. E faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Sempre acreditei que a casa de Deus era o lugar mais seguro do mundo. Durante todos esses anos servindo ao Senhor, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia viver o que vou contar para vocês. Uma história que começou numa noite de tempestade em março de 1995 e mudou não só a minha vida, mas a vida de muita gente. Naquela época, minha rotina era simples como a de qualquer trabalhador. Levantava às 5 da manhã, tomava meu café preto com pão na chapa, saía de casa às 5h30 para pegar o ônibus da linha Bangu Central no ponto final. Trabalhava das 6 às 2 da tarde. Voltava para casa, almoçava sozinho, descansava um pouco, e às 6 horas da tarde já estava na igreja. A Igreja Pentecostal Rocha Eterna ficava numa rua tranquila do bairro. Um templo pequeno pintado de azul e branco, com capacidade para umas 80 pessoas. Era uma congregação humilde de 60 membros, a maioria gente simples como eu, operários, domésticas, aposentados, pessoas que tinham a fé como o único bem precioso na vida. O bairro estava mudando naquela época, irmãos. As favelas cresciam, o tráfico se organizava, e a violência começava a apertar o cerco na vida de todo mundo. Eu abria a igreja toda noite, acendia as luzes, organizava os inários, recebia os irmãos com um sorriso no rosto. Por fora parecia o presbítero mais dedicado do mundo. Por dentro, era como se eu tivesse virado uma máquina de servir a Deus. Fazia tudo certinho, mas sem sentir nada. Minhas orações saíam da boca, não do coração. Lia a Bíblia por obrigação, não por sede da palavra. Era como dirigir no automático. Sabem como é? Na igreja, eu tinha carinho especial por algumas pessoas. Havia o Elias, um garoto esperto de 14 anos, filho da irmã Neide. O menino não tinha pai presente e sempre ficava por ali me ajudando, varrendo o pátio, organizando as cadeiras. Era inteligente demais para a idade, mas eu via nele uma carência, uma busca por alguém que pudesse ser uma referência masculina na vida dele. A mãe dele, irmã Neide, trabalhava de doméstica em 3 casas para sustentar o filho sozinha. Mulher guerreira, dessa que não reclama, só batalha. Tinha também o irmão Edivaldo, farmacêutico aposentado que vivia doando remédios para quem precisava. Homem de coração bondoso, sempre pronto para ajudar com os primeiros socorros quando alguém passava mal durante os cultos. E havia a irmã Madalena, uma senhora de 58 anos, viúva, que tinha um dom especial para a intercessão. Quando ela orava, parecia que o céu se abria. Mulher de fé simples, mas poderosa. Eu observava essas pessoas e sentia uma pontada no peito. Elas tinham algo que eu havia perdido pelo caminho. Uma alegria genuína em servir ao Senhor. Uma fé viva que transparecia nos olhos, nas palavras, nos gestos. Eu invejava aquela espontaneidade, aquele amor verdadeiro pelas coisas de Deus. Quantas vezes, sozinho na igreja depois dos cultos, eu ficava ali no altar perguntando a Deus onde tinha errado, porque minha fé tinha virado rotina, porque eu me sentia tão longe dele. A morte da Maria tinha mexido comigo de um jeito que eu nunca conseguia explicar direito. Ela morreu de aneurisma. Foi numa quinta-feira à tarde em casa, enquanto lavava a louça. Nem tempo de se despedir direito ela teve. 1 minuto estava cantarolando um hino, no outro estava no chão. Quando cheguei do trabalho,
Os vizinhos já tinham chamado o SAMU, mas não teve jeito. Ela tinha 32 anos, eu tinha 34. Casados há 10 anos, nunca conseguimos ter filhos, mas éramos felizes assim mesmo. Depois que ela partiu, eu meio que parti junto. Continuei trabalhando, continuei servindo na igreja, mas era como se uma parte de mim tivesse morrido também. Os irmãos falavam em reconstruir a vida, em procurar alguém, mas eu não conseguia nem pensar nisso. Maria era única, e eu tinha decidido que ia viver o resto da vida cultivando a memória dela e servindo ao Senhor. Pelo menos era isso que eu pensava na época. Naqueles primeiros meses de 1995, eu percebia que o bairro estava mudando. As famílias comentavam sobre tiroteios noturnos, sobre jovens que sumiam de casa, sobre o medo que estava crescendo. Durante os cultos, quando pedíamos motivos de oração, sempre tinha alguém chorando por um filho que tinha se perdido, por um marido que tinha começado a beber, por um parente que tinha sido assaltado. Era como se uma nuvem escura tivesse se instalado sobre a nossa comunidade. Eu dirigia meu ônibus pelas ruas da cidade e via aquela realidade de perto. Jovens de 15 e 16 anos, já com cara de homem feito, olhar duro, falando gírias que eu não entendia, usando roupas caras demais para a idade que tinham. Sabia que muitos deles estavam no caminho errado, mas que chance eu tinha de fazer alguma diferença? Eu era só um motorista de ônibus, um presbítero de igreja pequena, um viúvo que mal conseguia cuidar da própria alma. Na noite de quarta-feira, 15 de março de 1995, eu fechei a igreja como sempre fazia. Era final de culto de oração. Tínhamos umas 25 pessoas presentes. O tempo estava abafado, aquele calor pegajoso de março carioca. Quando tranquei o portão da igreja e olhei para o céu, vi nuvens escuras se formando no horizonte. O vento tinha mudado de direção. Trazia um cheiro de chuva que vinha de longe. Caminhei até o ponto de ônibus pensando na minha vida, no vazio que sentia, no quanto gostaria que Deus me desse um sinal, alguma coisa que me mostrasse que eu ainda servia para alguma coisa no reino dele. Estava cansado de ser só um funcionário da igreja. Queria voltar a ser um servo de verdade. Queria sentir de novo aquele frio na barriga de quem sabe que está fazendo a vontade de Deus, não só cumprindo o protocolo religioso. Ia chover forte naquela noite. Eu não sabia que a tempestade não viria só do céu. Peço perdão se algumas datas não estão bem certinhas, irmãos. Com a idade, alguns detalhes ficam meio embaralhados na memória. Mas o essencial, o que realmente importa, isso eu lembro como se fosse ontem. Porque tem coisas na vida da gente que marcam para sempre, que ficam gravadas no coração como fogo em ferro quente. E o que aconteceu a partir daquela noite mudou tudo na minha vida. Na vida da igreja, na vida de muita gente boa que eu amo. Domingo, 18 de março de 1995. A chuva que eu pressenti na quarta-feira chegou no final de semana com toda a força. Era uma daquelas tempestades de março que fazem barulho no telhado de zinco, que enchem as ruas de água em poucos minutos, que fazem a gente se sentir pequeno diante da natureza. O culto noturno de domingo começou às 7 horas com menos gente que o normal. Umas 40 pessoas enfrentaram a chuva para estar na casa do Senhor. O pastor divino pregou sobre a parábola do bom samaritano, falando sobre como devemos ajudar o próximo em necessidade, mesmo quando isso nos custa alguma coisa. Ironia do destino, né? Deus já estava preparando meu coração para o que viria a seguir. Durante toda a pregação, eu senti uma inquietação estranha. Não conseguia prestar atenção direito no sermão. Era como se alguma coisa estivesse para acontecer, como se o Espírito Santo estivesse me preparando para algo que eu ainda não sabia o que era. Os trovões cortavam as palavras do pastor, os relâmpagos iluminavam os vitrais coloridos da igreja e eu ali sentado com o coração disparado sem motivo aparente. O culto terminou às 9h30. A chuva continuava firme lá fora, então algumas pessoas ficaram esperando dar uma diminuída. Eu, como sempre, fiquei para organizar o templo, apagar as luzes, trancar tudo. Era minha rotina há tanto tempo que até no escuro eu sabia onde estava cada interruptor, cada fechadura, cada canto da igreja. Eram quase 10 horas quando terminei de guardar os inários e fui até os fundos da igreja para verificar se estava tudo fechado. Sempre fazia isso. Uma mania que desenvolvi depois que uma vez encontramos uma janela do banheiro aberta e a chuva tinha molhado tudo. Quando passei pelo depósito de materiais de limpeza, ouvi um barulho estranho.
Não era barulho de rato. Era diferente. Parecia alguém se mexendo, tentando não fazer ruído. Meu primeiro pensamento foi assaltante. O coração disparou. A igreja era pobre, não tinha muito para roubar. Mas sempre existia o risco de alguém tentar levar os equipamentos de som, as ofertas da semana. Peguei uma vassoura que estava encostada na parede e me aproximei devagar da porta do depósito. Respirei fundo. Orei baixinho pedindo proteção. E abri a porta de uma vez. O que eu vi me deixou sem ação por alguns segundos. Tinha um rapaz jovem encolhido no canto do depósito, no meio dos baldes, vassouras e produtos de limpeza. Era negro, magro, devia ter uns 22 anos. A camisa estava rasgada e manchada de sangue. O braço direito tinha um ferimento que ainda sangrava devagar. Os olhos estavam arregalados de medo, mas quando me viu, não tentou fugir. Só ficou olhando para mim como um animal ferido. Ele estava com uma arma na mão, um revólver que parecia pesado demais para aqueles dedos trêmulos. Mas não apontou para mim, não fez gesto de ameaça. Só segurou a arma assim, como quem está pronto para se defender se for preciso. Foi quando ele abriu a boca que eu tive a primeira surpresa. Pelo amor de Deus, tio, me deixa ficar aqui só hoje. Eles querem me matar. A voz saiu quebrada, misturada com soluço e desespero. Não era voz de bandido endurecido, era voz de menino com medo. E tinha uma coisa naqueles olhos que me tocou fundo. Era o mesmo olhar que eu via no espelho desde que Maria morreu. O olhar de quem se sente perdido no mundo, de quem não sabe mais onde encontrar esperança. Quem são eles, meu filho? A pergunta saiu natural, como se eu estivesse conversando com o Elias, como se aquele rapaz ferido fosse alguém que eu conhecia há anos. Ele se surpreendeu com o tom da minha voz. Relaxou um pouco os ombros. Os caras da favela do lado, tio. Teve uma treta, eles me deram um tiro de raspão, consegui fugir, mas estão me caçando por todo canto. A irmã Madalena me falou que lugar santo ninguém mata, que era para eu procurar uma igreja se a coisa apertasse. Irmã Madalena? Nossa irmã Madalena da igreja? É, tio. Ela conhecia minha avó, irmã Alzira. Minha avó trazia eu para os cultos quando era criança. Lembro da irmã Madalena orando, botando a mão na testa da gente, falando aquelas orações bonitas. Naquele momento, alguma coisa mudou dentro de mim. Talvez fosse o Espírito Santo trabalhando, talvez fosse só a compaixão humana mesmo. Mas quando ouvi que ele conhecia nossa irmã Madalena, que tinha frequentado nossa igreja quando era menino, senti que não podia simplesmente chamar a polícia e pronto. Como é seu nome, filho? Maicon, tio. Maicon dos Santos. Maicon, olha para mim. Você conhece versículo da Bíblia? Ele me olhou surpreso, como se não esperasse aquela pergunta. Conheço sim, tio. Vó Alzira me ensinou muita coisa. Jesus disse, vai em paz e não peques mais. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu coração apertou. Ali estava um jovem que conhecia a palavra de Deus, que tinha sido criado nos caminhos do Senhor, mas que por algum motivo havia se perdido pelo caminho. Era como se Deus estivesse me mostrando que nem tudo estava perdido naquela vida, que ainda existia uma semente de fé debaixo de toda aquela dureza. Fica aí, meu filho, mas guarda essa arma. Na casa de Deus não se entra armado. Ele obedeceu sem questionar, enrolou o revólver num pano velho que estava ali e botou no canto. Eu me aproximei para ver melhor o ferimento. Era um corte de bala no braço direito, não tinha atingido nenhum osso, mas estava sangrando e precisava de cuidados. Fui buscar o kit de primeiros socorros que o irmão Edivaldo tinha doado para a igreja. Tinha álcool, gaze, esparadrapo, algumas pomadas. Não era material hospitalar, mas dava para fazer um curativo básico. Voltei para o depósito com uma bacia de água morna, algumas toalhas limpas. Quando comecei a limpar o ferimento, o Maicon fez uma careta de dor, mas não reclamou. Era forte, acostumado com sofrimento. Enquanto eu fazia o curativo, ele começou a contar como tinha acontecido. Foi numa boca de fumo, tio. Eu tava só passando, mas os caras pensaram que eu era X9. Atiraram primeiro, perguntaram depois. Consegui correr, mas eles ficaram sabendo que eu me escondi aqui. Amanhã eles somem, eu garanto. Só preciso de um lugar para passar a noite. X9 é alcaguete, né, filho? É, tio. Quem dedura para a polícia? Eu nunca fui disso, não. Mas quando a paranoia bate, ninguém quer saber de explicação.
Terminei de fazer o curativo e me sentei numa caixa de papelão que estava ali do lado. Ficamos alguns minutos em silêncio, só ouvindo a chuva batendo no telhado. Eu olhava para aquele rapaz e via nele algo que me lembrava de mim mesmo. Não a vida de crime, claro, mas aquele jeito de quem se sente abandonado por Deus, de quem não sabe mais onde buscar esperança. Por que você não vai para casa, Maicon? Ele deu uma risada amarga. Que casa, tio? Minha mãe está internada numa clínica, viciada em pedra há 3 anos. Minha avó morreu faz tempo. Meu pai eu nunca conheci. A rua é minha casa faz mais de 10 anos. E como foi que você se meteu nessa vida? Ah, tio, foi aos poucos. Comecei vendendo bala no sinal, depois virei aviãozinho, depois olheiro, depois soldado. Quando vi, já estava dentro, sem saída. É que nem areia movediça. Quanto mais você tenta sair, mais afunda. Peguei uma coberta velha que estava numa prateleira e dei para ele. Fica aí hoje, meu filho. Amanhã a gente conversa melhor. Vê o que pode fazer para te ajudar. Obrigado, tio. O senhor não sabe o que significa isso para mim. Deixei uma garrafa de água e alguns biscoitos que sempre guardávamos na igreja para os necessitados. Antes de sair, me virei para ele. Maicon, vou orar por você essa noite. E você também ora, viu? Deus não desistiu de você, filho. Vou orar sim, tio. Faz tempo que não oro, mas vou tentar. Saí do depósito e tranquei a igreja normalmente. A chuva tinha diminuído, mas ainda caía uma garoa fina que molhava devagar. Caminhei até o portão da igreja pensando no que tinha acabado de acontecer, se tinha feito a coisa certa, se não estava colocando a congregação em perigo. Foi quando vi o papel grudado no portão, molhado pela chuva, mas ainda dava para ler as palavras escritas com letra torta. Sabemos que ele está aí. Última chance. Meu sangue gelou. Senti que tinha entrado num caminho sem volta. 19 de março de 1995, segunda-feira. Dormi mal naquela noite. Ficei rolando na cama, pensando no Maicon ali sozinho no depósito da igreja, pensando naquele bilhete molhado grudado no portão. Toda vez que fechava os olhos, via aquele olhar de menino perdido. Ouvia aquela voz quebrada pedindo ajuda pelo amor de Deus. Acordei às 5 da manhã como sempre, mas estava diferente. Tomei meu café preto sem sentir gosto. Saí de casa com a cabeça longe. No ônibus, dirigindo pela cidade, era como se tivesse uma película entre mim e o mundo. Fazia tudo no automático. Parava nos pontos, abria e fechava as portas. Dava troco. Mas a mente estava lá na igreja, preocupada com aquele rapaz. Durante o trajeto Bangu Central, passou uma blitz da polícia na altura de Realengo. Quando vi os policiais fazendo sinal para parar os carros, meu coração disparou como se eu fosse criminoso. Era a primeira vez na vida que sentia medo de polícia, não porque tinha feito algo errado, mas porque estava protegendo alguém que tinha. Essa sensação me incomodou o dia inteiro. No intervalo do almoço, fiquei pensando na Maria. Lembrei de quando nos conhecemos, num culto da primeira igreja batista do Meier, em 1980. Eu tinha 25 anos. Ela tinha 23. Era bonita, mas não era só isso. Tinha uma alegria nos olhos, uma fé simples e verdadeira que me conquistou no primeiro olhar. Sorriso largo, cabelo cacheado, jeito carinhoso de tratar todo mundo. Casamos em 81, numa cerimônia simples, só família e amigos próximos. Foram 10 anos muito felizes. A Maria tinha esse dom de fazer a casa virar lar só com a presença dela. Chegava do trabalho e encontrava ela cantando hinos na cozinha, preparando o jantar. Nos domingos íamos juntos para a igreja, voltávamos de mãos dadas, almoçávamos juntos falando dos planos para a semana. Tentamos ter filhos por alguns anos, mas não veio. Fizemos exames, consultamos médicos, oramos muito, mas Deus não nos deu essa bênção. A Maria levava isso de uma forma que eu admirava. Dizia que Deus sabia o que fazia, que talvez nossa missão fosse cuidar dos filhos dos outros. Vivia ajudando as mães da igreja, cuidando das crianças durante os cultos, ensinando na escolinha dominical. Quando ela morreu, foi como se tivessem arrancado meu coração do peito. Não era só a saudade da mulher que eu amava. Era como se minha fé tivesse ido embora junto com ela. Durante os primeiros meses, eu ainda tentava sentir a presença de Deus nas orações, nos cultos, na leitura da Bíblia. Mas foi ficando cada vez mais difícil. Era como se Deus tivesse se afastado de mim junto com a Maria. 2 horas da tarde saí do trabalho e fui direto para uma farmácia longe da igreja.
Não queria comprar remédios perto de casa, com medo de alguém perguntar para que eram. Comprei antibiótico, mais Gaze, pomada cicatrizante, analgésico. O farmacêutico perguntou se era para mim mesmo. Eu disse que sim, que tinha me machucado em casa. Mentir sempre foi difícil para mim. Desde menino, minha mãe me ensinava que mentira era pecado, que Deus via tudo, que um homem de palavra vale mais que ouro. E ali estava eu, comprando remédio na mentira, escondendo um traficante ferido na igreja, mentindo para todo mundo que confiava em mim. Mas toda vez que pensava em entregar o Maicon para a polícia, lembrava daquele olhar de desespero, daqueles versículos que ele sabia de cor. 6 horas da tarde, cheguei na igreja. O Maicon estava acordado, sentado num canto do depósito, folheando uma Bíblia velha que ele tinha encontrado numa prateleira. Quando me viu, tentou se levantar, mas estava fraco. Como está se sentindo, meu filho? Melhor, tio. Mas estou com febre desde de manhã. Me aproximei e toquei a testa dele. Estava quente mesmo, provavelmente infecção no ferimento. Dei o antibiótico e o analgésico que tinha comprado, troquei o curativo. O ferimento estava feio, meio inflamado, mas não parecia grave. Maicon, me conta uma coisa. Como foi que você aprendeu esses versículos todos? Ele sorriu pela primeira vez desde que o conheci. Vó Alzira, tio. Ela não sabia ler direito, mas decorava a Bíblia inteira ouvindo no rádio. Programa Voz da Libertação, toda manhã às 6 horas. Ela me acordava cedo para ouvir junto. Depois ficava repetindo os versículos o dia inteiro. Dizia que palavra de Deus era remédio para a alma. E sua mãe, Maicon, como foi que ela se perdeu? O rosto dele fechou, ficou sério. Ah, tio, minha mãe sempre foi meio perdida. Teve eu muito nova, 16 anos. O cara que me fez sumiu no mundo. Ela ficou sozinha. Vó Alzira que me criou até os 10 anos. Aí vó morreu de derrame. Eu fui morar com minha mãe. Mas ela já estava usando droga. Não conseguia cuidar de mim direito. Comecei a viver mais na rua que em casa. Ele parou de falar. Ficou olhando para a Bíblia que segurava nas mãos. Tio, posso perguntar uma coisa? Por que o senhor está me ajudando? Não me conhece. Não sabe se sou gente boa ou ruim. Fiquei alguns segundos pensando na resposta. Era uma pergunta que eu mesmo tinha feito para Deus a noite inteira. Sabe, Maicon, eu também não sei direito. Só sei que quando te vi ali ferido, com medo, falando da irmã Madalena, da sua avó, recitando o versículo, alguma coisa mexeu comigo. Faz 6 anos que eu me sinto vazio por dentro, como se Deus tivesse se esquecido de mim. Talvez Ele tenha botado você na minha vida para me lembrar que ainda posso ser útil no reino dele. Ele me olhou de um jeito diferente, como se estivesse vendo pela primeira vez. Eu não nasci ruim, tio. A rua que me fez assim. Mas eu lembro das coisas que vó Alzira me ensinava. Ela dizia que Deus nunca desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele. Ficamos conversando mais um tempo. Ele me contou sobre a vida na favela, sobre como os meninos vão sendo recrutados pelo tráfico, sobre como é difícil sair quando você já entrou. Não era desculpa, era explicação mesmo. Falava com uma tristeza no fundo dos olhos, como quem sabe que escolheu o caminho errado, mas não vê saída. Quando ia saindo do depósito, ouvi barulho no pátio da igreja. Era o Elias, chegando mais cedo que o normal. Tio José, o senhor tá aí? Vim ajudar a organizar as cadeiras para o culto. Meu sangue gelou. Fechei a porta do depósito devagar e fui encontrar o menino. Oi, Elias. Hoje você chegou cedo, hein? É, tio. Não tinha nada para fazer em casa, minha mãe saiu trabalhar. Posso ajudar? Claro, meu filho. Vamos organizar tudo para o culto. Enquanto arrumávamos as cadeiras, o Elias fez uma pergunta que me deixou em alerta. Tio José, ontem no domingo teve movimentação estranha aqui depois do culto? Por que pergunta, Elias? É que eu esqueci meu inário, voltei para buscar, mas a igreja já estava fechada. Só que eu vi uma luz no fundo. Pensei que fosse o senhor ainda arrumando alguma coisa. Menti de novo. Disse que tinha ficado até mais tarde organizando alguns papéis da tesouraria. O menino aceitou a explicação, mas ficou me olhando com uma expressão esquisita, como se soubesse que tinha algo estranho acontecendo. O culto foi tenso. Umas 30 pessoas presentes, mas eu mal conseguia prestar atenção no que o pastor falava. Ficava pensando no Maicon ali sozinho, com febre, talvez precisando de alguma coisa. Ficava imaginando se alguém podia ter visto ele entrando, se a polícia podia aparecer a qualquer momento.
Depois do culto, quando estava fechando a igreja, o Elias se aproximou de mim. Tio José, posso conversar com o senhor amanhã? É sobre uma coisa importante. Claro, meu filho. Qualquer hora. Ele foi embora, mas ficou me olhando por cima do ombro até sumir na esquina. Voltei para o depósito para ver como estava o Maicon. Encontrei ele chorando baixinho, tentando abafar o som para não ser ouvido. O que foi, filho? Está com dor? Não é dor do corpo não, tio. É dor na alma. Tô aqui ouvindo vocês cantando, orando, e lembro de quando eu era criança, de quando ainda tinha esperança na vida. Às vezes penso como seria se vó Alzira não tivesse morrido, se minha mãe não tivesse se perdido, se eu tivesse continuado indo para a igreja. Deus ainda pode mudar sua história, Maicon. Nunca é tarde demais para recomeçar. Será, tio? Será que Deus ainda quer alguma coisa comigo? Ou será que eu já passei do ponto de não ter mais jeito? Não existe ponto sem jeito para Deus, meu filho. Se existisse, eu também estaria perdido. Tio, se eu morrer aqui, a culpa não é sua. Eu que escolhi essa vida. Ninguém vai morrer na casa de Deus, Maicon. Aqui é lugar de vida, não de morte. Saí da igreja naquela noite com o coração pesado. Era como se estivesse carregando um fardo que não sabia como segurar, mas que também não conseguia largar. Pela primeira vez em 6 anos, orei de verdade no caminho para casa. Não foi oração de protocolo. Foi desabafo mesmo. Conversa de homem para homem com o Pai. Senhor, eu não sei o que estou fazendo. Não sei se é o Senhor que quer que eu ajude esse rapaz, ou se é só minha cabeça mesmo. Mas se for vontade sua, me dê forças para aguentar. E se não for, me mostre o caminho certo a seguir. Quando cheguei em casa, antes de dormir, peguei a Bíblia da Maria e li o Salmo 23, o mesmo que o Maicon tinha recitado. Pela primeira vez em anos, as palavras fizeram sentido de novo. 20 de março de 1995, terça-feira. Acordei com uma decisão na cabeça. Precisava conversar com alguém mais experiente, alguém que pudesse me orientar, mesmo que eu não pudesse contar a verdade toda. Pensei no pastor divino. Era um homem sábio, de 44 anos, que liderava nossa igreja há quase 10 anos. Se alguém podia me dar uma palavra de direção, era ele. Terminei meu turno de trabalho e fui direto para a casa pastoral. O pastor morava numa casa simples ao lado da igreja, um sobrado de 2 quartos que a congregação havia comprado para ele alguns anos antes. Era um homem sério, de poucas palavras, mas quando falava, todo mundo prestava atenção. Havia perdido a esposa por câncer 3 anos atrás e criava os 2 filhos sozinho. Pastor, posso conversar com o senhor sobre uma situação delicada? Claro, irmão José. Senta aqui, vamos tomar um café. Enquanto ele preparava o café, eu ia pensando como abordar o assunto sem revelar detalhes que pudessem complicar tudo. Conhecia o pastor há anos, sabia que ele era um homem de princípios firmes, que não aceitava meio termo quando o assunto era lei e ordem. Pastor, queria sua opinião sobre uma situação hipotética. Imagine que alguém da congregação encontre uma pessoa em situação muito difícil, alguém que precisa de ajuda urgente, mas que também pode representar algum risco para a igreja. Como o senhor vê essa questão do acolhimento cristão? O pastor me olhou com atenção, como se estivesse tentando entender o que havia por trás da pergunta. José, essa é uma questão muito séria. A Bíblia nos ensina a acolher o necessitado, a ter compaixão pelos aflitos, mas também nos ensina a ser prudentes como serpentes. Nem toda situação de necessidade deve ser resolvida da mesma forma. Ele fez uma pausa, mexeu o açúcar no café, ficou alguns segundos pensativo. Sabe, José, eu nunca contei isso para muita gente, mas eu tinha um irmão mais novo, o Josué. Era 2 anos mais novo que eu, um menino inteligente, cheio de vida. Quando eu comecei no seminário, ele começou a se envolver com más companhias. Eu tentei ajudar, conversar, trazer ele para a igreja. Mas a rua foi mais forte. Pastor, o que aconteceu com ele? Morreu aos 19 anos, numa guerra do tráfico em Duque de Caxias. Foi em 1988. Levou 3 tiros no peito numa madrugada de sábado. Quando chegaram no hospital, já não tinha mais jeito. Eu fiquei em silêncio, não esperava aquela revelação. O pastor continuou falando, mas agora com a voz mais baixa, carregada de dor. Sabe o que mais me marcou, José? É que na semana antes de morrer, o Josué apareceu aqui em casa, de madrugada, todo machucado, pedindo ajuda.
Disse que queria sair da vida errada, que os caras estavam atrás dele. Eu quis ajudar, mas também tinha medo. Tinha medo pelos meus filhos pequenos, pela igreja, pela minha posição como pastor. E o que o senhor fez? Disse para ele se entregar para a polícia, que era a única forma de resolver as coisas direito. Ele saiu daqui chorando. Disse que eu estava abandonando ele na hora que mais precisava. 3 dias depois, estava morto. O silêncio que ficou na sala era pesado. Eu não sabia o que falar. José, existe diferença entre compaixão e irresponsabilidade. Às vezes, ajudar é entregar a justiça. Às vezes, ajudar é assumir riscos. O difícil é saber quando fazer o quê. Eu carrego até hoje a dúvida se fiz a coisa certa com meu irmão. Talvez se eu tivesse corrido o risco, tivesse abrigado ele, as coisas fossem diferentes. Pastor, o senhor acha que existe perdão para quem já fez muita coisa errada? José, se não existe perdão para quem errou muito, então não existe esperança para nenhum de nós. Paulo era perseguidor de cristão. Davi era adúltero e assassino. Pedro negou Jesus 3 vezes. Deus não olha o passado da gente. Olha o coração arrependido. Saí da casa pastoral com o coração ainda mais confuso. Por um lado, a história do pastor me fez ver que eu não era o único a enfrentar esse tipo de dilema. Por outro lado, me deixou com medo de estar cometendo o mesmo erro que ele cometeu, só que ao contrário. Será que eu estava sendo irresponsável ao ajudar o Maicon? Ou será que estava sendo compassivo como Jesus foi? 7 horas da noite cheguei na igreja. O Maicon estava melhor, a febre tinha baixado. Estava sentado no chão, lendo a Bíblia velha que tinha encontrado. Quando me viu, sorriu de um jeito que me lembrou dos meninos da escolinha dominical. Tio José, posso fazer uma pergunta esquisita? Claro, meu filho. Será que dava para eu assistir o culto de amanhã escondido? Faz tanto tempo que não participo de um culto de verdade. Tenho saudade de ouvir pregação, de cantar os hinos. Maicon, é muito arriscado. Se alguém te vir, pode complicar tudo. Eu ficaria bem escondido, tio. Aqui do depósito dá para ouvir tudo. Só queria sentir de novo como era estar na presença de Deus. Olhei para aquele rapaz e vi uma fome espiritual que me tocou fundo. Era a mesma fome que eu sentia, mas que tinha aprendido a ignorar com os anos. Está bem, Maicon. Mas você fica quieto, não faz barulho nenhum. Obrigado, tio. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Sabe, Maicon, encontrei você lendo a Bíblia. O que mais te chama a atenção quando você lê? Ah, tio, tem uma coisa que eu sempre lembrava dos cultos com vó Alzira. Era quando cantavam Como é Grande o Meu Deus. Eu era criança, mas sentia que ele estava perto mesmo, sabe? Era como se o peito enchesse de alguma coisa boa, como se tudo fosse ficar bem. Quando ele falou isso, alguma coisa se mexeu no meu peito. Fazia anos que eu não sentia aquela sensação de presença de Deus que ele estava descrevendo. Era como se ele, com toda a sua vida complicada, ainda conseguisse acessar uma parte da fé que eu tinha perdido. Tio José, posso perguntar uma coisa pessoal? O senhor sempre foi dessa igreja? Não, meu filho. Eu e minha esposa começamos numa igreja batista no Meier. Depois que ela morreu, vim para cá. É mais perto de casa. E o pastor divino me acolheu numa hora muito difícil da minha vida. Sua esposa morreu como, tio? Aneurisma cerebral. Foi muito rápido. Nem tempo de se despedir ela teve. O Maicon ficou quieto por alguns minutos. Deve ser muito duro perder alguém que a gente ama assim, de repente. É, meu filho. Muito duro mesmo. Às vezes acho que parte de mim morreu junto com ela. Tio José, posso falar uma coisa? Desde que cheguei aqui, pela primeira vez em muito tempo eu sinto que tem alguém que se importa comigo. Não por interesse, não por medo, mas por bondade mesmo. Isso tá mexendo comigo. Deus se importa com você, Maicon. Sempre se importou. Às vezes a gente é que não consegue sentir. Será que ele ainda quer alguma coisa comigo, tio? Ou será que eu estraguei tudo de vez? Deus nunca desiste da gente, filho. O problema é que às vezes a gente desiste dele. Naquela noite, aconteceu uma coisa que não acontecia há anos. Eu e o Maicon oramos juntos. Não foi oração de protocolo. Foi conversa mesmo, desabafo, pedido de ajuda. Ele orou pedindo perdão pelos erros, pedindo uma chance de recomeçar. Eu orei pedindo sabedoria para saber como ajudá-lo da forma certa. Quando saí do depósito, encontrei a irmã Madalena chegando na igreja. Era estranho, porque não tinha culto naquela noite. Irmã Madalena,
A senhora veio fazer alguma coisa? Ai, irmão José, eu tô com o coração inquieto desde ontem. Sinto que preciso orar aqui na igreja, pelo bairro, pelos jovens que estão se perdendo. O Senhor botou um fardo no meu coração. Entramos na igreja e ela se ajoelhou no altar. Começou a orar em voz alta, e as palavras que saíram da boca dela me arrepiaram. Senhor, protege os perdidos que ainda podem ser achados. Senhor, usa teus servos para alcançar quem está no fundo do poço. Senhor, que tua casa seja abrigo para quem não tem para onde ir. Não deixa nenhuma ovelha se perder definitivamente, Pai. Fiquei ouvindo aquela oração e sentindo que não era coincidência. Era como se Deus estivesse falando comigo através da irmã Madalena, confirmando que eu estava no caminho certo. Pela primeira vez desde que encontrei o Maicon, senti paz no coração. Depois que a irmã Madalena foi embora, voltei para casa determinado. Ia ajudar o Maicon até o fim, acontecesse o que acontecesse. Se Deus tinha colocado aquele rapaz na minha vida, devia ser por algum motivo. E eu ia descobrir qual era, mesmo que custasse caro. Mas quando cheguei na esquina da minha casa, encontrei o Elias me esperando. Tio José, posso conversar com o senhor amanhã? É sobre uma coisa importante que eu vi. Meu sangue gelou. O que seria que aquele menino tinha visto? 21 de março de 1995. Quarta-feira. Não consegui dormir direito pensando no que o Elias queria me dizer. Conhecia aquele menino desde pequeno, sabia quando ele estava preocupado com alguma coisa, e do jeito que ele falou, parecia coisa séria. Cheguei na igreja mais cedo naquela manhã, antes do trabalho. Precisava verificar o Maicon e também ver se tinha algum bilhete novo no portão. Para meu alívio, não tinha nada. Mas quando entrei no depósito, encontrei o rapaz acordado, sentado no chão, mexendo no ferimento. Como está, meu filho? Melhor, tio José. A febre passou, o corte está cicatrizando. Mas eu tô preocupado com outra coisa. O quê? Ontem à noite eu ouvi barulho aqui fora. Parecia alguém rondando a igreja. Fiquei quieto, mas ouvi passos no pátio. Alguém mexendo no portão. Meu coração apertou. Será que os traficantes já tinham descoberto onde ele estava? Você viu quem era? Não, tio. Mas durou uns 15 minutos. Depois parou. Pode ser que tenham ido embora. Ou pode ser que estejam só vigiando para pegar o movimento. Saí de lá mais preocupado ainda. No trabalho, mal conseguia me concentrar no trânsito. Toda vez que via um carro de polícia, meu coração disparava. Toda vez que passava por uma favela, pensava nos inimigos do Maicon que podiam estar procurando por ele. 2 da tarde, quando terminei o turno, fui comprar mais algumas coisas numa farmácia distante. Antibiótico para mais alguns dias, vitaminas para ajudar na recuperação, algumas conservas para ele não passar fome. Era estranho como eu tinha começado a me sentir responsável por aquele rapaz, como se fosse família minha. 3 horas da tarde, encontrei o Elias me esperando na porta da igreja. Tio José, o senhor tem um tempinho para conversar? Claro, meu filho. Vamos sentar ali no banco da praça. Caminhamos até a pracinha em frente à igreja, um espaço pequeno com alguns bancos de concreto e uma área de recreação para as crianças. O Elias estava sério, diferente do jeito brincalhão de sempre. Tio José, posso falar uma coisa sem o senhor ficar bravo comigo? Pode, Elias. Pode falar tudo. É que no domingo à noite, quando eu voltei para buscar meu inário, eu vi um rapaz entrando nos fundos da igreja. Era jovem, negro, meio ferido. Pensei que fosse alguém pedindo ajuda. Engoli seco. Sabia que essa hora ia chegar. E você tem certeza do que viu, meu filho? Tenho sim, tio José. E ontem eu vi o senhor saindo do depósito com uma expressão preocupada. Juntei as coisas e pensei que talvez o senhor estivesse ajudando alguém escondido. O menino era mais esperto do que eu imaginava. Elias, se fosse verdade uma coisa dessas, o que você acharia? Olha, tio José, eu acharia que o senhor estava fazendo a coisa certa. Tipo Jesus, sabe? Ele também ajudava quem todo mundo rejeitava. O que mais me preocupou não foi o fato do Elias ter descoberto. Foi o brilho no olho dele quando falou sobre o rapaz ferido. Era a admiração. Como se visse naquele traficante alguma coisa heróica. Elias, me escuta bem. Se realmente tivesse alguém precisando de ajuda aqui na igreja, essa pessoa estaria numa situação muito perigosa. Não é brincadeira, não é aventura. É coisa séria que pode acabar mal. Eu sei, tio José. Mas o rapaz parecia corajoso. Do jeito que ele se mexia, mesmo ferido, dava para ver que não tinha medo de nada. Foi aí que percebi o perigo real. O Elias
carente de uma figura paterna forte, estava romantizando a figura do Maicon. Via nele o que muitos meninos da periferia veem nos traficantes: coragem, poder, respeito na comunidade. Não entendia que por trás daquela aparência de força existia muito sofrimento e desespero. Elias, coragem de verdade não é não ter medo. É fazer a coisa certa mesmo com medo. E às vezes a coisa certa é pedir ajuda. É reconhecer que errou. É aceitar que precisa mudar de vida. O menino ficou quieto, pensativo. Tio José, quando eu crescer, quero ser corajoso como o Senhor. Como eu, Elias. O Senhor trabalha todo dia, cuida da igreja, ajuda quem precisa. Isso é ser homem de verdade. Aquela resposta me tranquilizou um pouco. Pelo menos o garoto ainda me via como referência, não havia se encantado completamente pela figura do traficante. Elias, vou te pedir uma coisa. Se você realmente viu alguém aqui na igreja, não comenta com ninguém, tá bom? Nem com sua mãe, nem com os amigos. Pode ser perigoso para todo mundo. Tá bom, tio José. Eu confio no Senhor. 6 horas da noite, começou a chegar o pessoal para o culto de quarta-feira. Percebi que tinha menos gente que o normal. Umas 25 pessoas apenas. Algumas famílias que sempre vinham não apareceram. Era o medo se espalhando. As pessoas ficando em casa por causa da violência que estava crescendo no bairro. Durante o culto, o pastor divino pregou sobre perseverança em meio às tribulações. Falou sobre como os primeiros cristãos enfrentavam perseguição, mas não abandonavam a fé. Eu ouvia as palavras dele e pensava no Maicon ali no depósito, provavelmente escutando tudo, tentando reconectar com a fé que a avó tinha plantado no coração dele quando criança. Foi no meio da pregação que vi o diácono Sérgio fazendo uma coisa estranha. Ele se levantou no meio do culto, disse que ia ao banheiro, mas em vez de ir para o banheiro, saiu pela porta lateral que dava acesso aos fundos da igreja. Ficou uns 10 minutos fora. Depois voltou quieto para o lugar dele. Meu sangue gelou. Sérgio era o braço direito do pastor, um homem de 33 anos que sempre teve ambições de liderança na igreja. Era inteligente, bem articulado, mas eu sempre senti que ele tinha inveja da posição que eu ocupava na congregação. Será que ele estava desconfiando de alguma coisa? Depois do culto, quando eu estava fechando a igreja, o Sérgio se aproximou. José, preciso conversar com você sobre uma questão importante. Que questão, Sérgio? É sobre a segurança da igreja. Tenho recebido alguns comentários de irmãos preocupados com movimentações estranhas aqui no templo. Pessoas vindo em horários diferentes, luzes acesas fora do horário normal. Não sei do que você está falando, Sérgio. José, você anda estranho ultimamente. Nervoso, chegando muito cedo, saindo muito tarde. O pastor está preocupado com você. Quer saber se está tudo bem. Está tudo bem, sim. É só cansaço do trabalho mesmo. Ele me olhou com uma expressão desconfiada. Se tem alguma coisa acontecendo aqui que eu preciso saber, José, é melhor você me contar. Sou responsável pela segurança desta igreja junto com o pastor. Não tem nada acontecendo, Sérgio. Você está vendo coisa onde não tem. Ele ficou me encarando por alguns segundos. Depois deu um sorriso forçado. Tá bom, José. Mas qualquer coisa estranha que você notar, me avisa, tá bom? Quando o Sérgio foi embora, fiquei com a sensação de que tinha ganhado um inimigo. Conhecia ele há anos, sabia que era o tipo de pessoa que não desistia fácil quando colocava alguma coisa na cabeça. E pelos olhos dele, dava para ver que tinha colocado na cabeça que eu estava escondendo alguma coisa. Entrei no depósito para conversar com o Maicon. Ele estava agitado. Tio José, eu ouvi tudo. Ouvi o culto. Ouvi sua conversa com aquele cara. A coisa tá ficando perigosa para o senhor. É, meu filho, mas não se preocupa comigo. Como você está se sentindo? Fisicamente melhor, tio, mas espiritualmente mexido. Faz tanto tempo que não escuto pregação, não canto hino, não sinto a presença de Deus num culto. Chorei durante a pregação toda. Que bom, Maicon. É sinal de que seu coração ainda é sensível às coisas de Deus. Tio José, eu quero pedir perdão ao Senhor pelos meus erros. Quero tentar recomeçar, mas não sei como. Não sei se é possível. Claro que é possível, meu filho. Deus está esperando você voltar há muito tempo. Foi quando estávamos conversando que ouvimos um barulho forte lá fora. Parecia explosão. Saí correndo do depósito para ver o que tinha acontecido. Quando cheguei no pátio da igreja, vi uma marca de queimado no muro lateral. Alguém tinha jogado um coquetel Molotov contra a igreja.
Os vizinhos começaram a sair nas janelas. Alguém gritou que ia chamar os bombeiros. Meu coração estava disparado. O cerco estava se fechando. Não era mais ameaça, era ação. Eles tinham descoberto onde o Maicon estava e estavam mandando o recado de que não estavam brincando. Voltei para o depósito tremendo. Maicon, eles descobriram. Atacaram a igreja. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Tio José, eu vou sair daqui agora mesmo. Não posso deixar essa gente fazer mal para o Senhor, para a igreja, para os irmãos. Não, meu filho. Agora que eles atacaram, lá fora você é homem morto. Aqui dentro ainda tem chance. Mas tio, o senhor tá vendo que chance? Eles vão botar fogo na igreja com todo mundo dentro se for preciso. Deus não vai deixar isso acontecer, Maicon. Ele não trouxe você até aqui para deixar você morrer assim. Olhei para a marca queimada no muro, depois olhei para aquele rapaz ferido no depósito. Sussurrei para mim mesmo. Meu Deus, o que eu fiz? E foi quando ouvi a resposta dele, baixinha mas firme. O que Jesus faria, tio? Na manhã seguinte, acordei com o telefone tocando. Era o pastor Divino, a voz carregada de preocupação. José, você viu o que aconteceu na igreja ontem à noite? Os vizinhos me ligaram falando de explosão, bombeiros, uma confusão danada. Vi sim, pastor. Quando cheguei para verificar, encontrei a marca no muro. Parece que jogaram alguma coisa incendiária. José, preciso que você venha aqui em casa agora. Vou convocar uma reunião de emergência da liderança. Isso não pode passar em branco. Cheguei na casa pastoral às 8 horas da manhã. Além do pastor, estavam lá o diácono Sérgio, o tesoureiro irmão Valdemar, a líder das mulheres irmã Conceição e o dirigente de louvor irmão Antônio. Todos com cara de preocupação, alguns com medo mesmo. Irmãos, o pastor Divino começou. Nossa igreja nunca passou por uma situação como essa. Ataques diretos ao templo, ameaças de violência. Preciso ouvir a opinião de cada um sobre como devemos proceder. O diácono Sérgio foi o primeiro a falar, e pelo tom da voz, percebi que ele já tinha uma agenda pronta. Pastor, com todo respeito, acho que devemos fechar temporariamente a igreja até as coisas se acalmarem. A segurança dos irmãos tem que vir em primeiro lugar. Não podemos expor famílias, crianças e idosos a esse tipo de risco. As outras lideranças concordaram com a cabeça. Era uma posição sensata, lógica. Mas alguma coisa dentro de mim se revoltou com aquela ideia. Pastor, se me permite uma opinião diferente, eu acho que não podemos nos render ao medo. A igreja é a casa de Deus. É refúgio para quem precisa. Se fecharmos as portas por causa de bandido, estamos dando vitória para as trevas. Sérgio me olhou com uma expressão de irritação. José, isso é muito bonito na teoria, mas na prática você está colocando vidas em risco. E francamente, tenho a impressão de que você não está sendo totalmente honesto conosco sobre o que realmente está acontecendo. Todos me olharam. Senti o sangue subir para o rosto. O que você quer dizer com isso, Sérgio? Quero dizer que você anda estranho há dias. Aparece na igreja em horários incomuns. Fica nervoso quando alguém faz perguntas simples. Se você sabe de alguma coisa que pode estar causando esses ataques, tem a obrigação moral de contar para a liderança. O pastor Divino levantou a mão pedindo calma. Vamos com calma, irmãos. José é um homem íntegro, tem anos de serviço fiel nesta igreja. Se ele diz que não sabe de nada específico, eu confio na palavra dele. Mas, pastor, o Sérgio insistiu. Não podemos tomar decisões importantes baseados só em confiança. Estamos lidando com segurança de pessoas, com patrimônio da igreja, com a reputação da nossa congregação no bairro. Depois de 2 horas de discussão, chegamos a uma decisão meio termo. Os cultos seriam mantidos, mas com horários alterados e algumas medidas de segurança reforçadas. Alguns irmãos ficariam de plantão durante os cultos, e qualquer movimentação suspeita seria imediatamente comunicada à polícia. Quando saí da reunião, o Sérgio me chamou de lado. José, você e eu precisamos conversar reservadamente, hoje à noite, depois do culto. Não tinha como fugir. Acenei que sim, e fui direto para o trabalho, mas com a cabeça longe, pensando em como ia lidar com a desconfiança crescente do diácono. À tarde, antes de ir para a igreja, tomei uma decisão que estava adiando há dias. Precisava procurar a mãe do Maicon. Se havia alguma chance de resolver a situação dele de forma pacífica, talvez passasse por uma reconciliação familiar. Peguei 3 ônibus para chegar na Clínica Evangélica Betel, em Realengo.
Era um lugar que eu conhecia só de nome, uma instituição que cuidava de dependentes químicos com base na fé cristã. Fiquei surpreso com a qualidade do lugar. Era simples, mas limpo, organizado, com pessoas que pareciam estar realmente se recuperando. Perguntei pela dona Nilda Oliveira na recepção. A funcionária me levou até um pátio onde ela estava conversando com outras internas. Quando me viu, ficou desconfiada. O senhor é quem? Nunca vi na vida. Meu nome é José Olímpio, dona Nilda. Sou presbítero da Igreja Pentecostal Rocha Eterna, em Bangu. Preciso conversar com a senhora sobre seu filho Maicon. A expressão dela mudou na hora. Ficou dura, fechada. Não tenho filho, não. Tive um menino uma vez, mas esse menino morreu quando pegou a primeira arma. Quem está por aí com esse nome é outra pessoa. Dona Nilda, seu filho está precisando de ajuda. Está ferido, com medo, querendo uma chance de recomeçar. Ela deu uma risada amarga, cheia de dor. Quantas vezes eu ouvi essa conversa? Quantas vezes ele apareceu em casa dizendo que ia mudar, que ia largar a vida errada? Quantas vezes eu acreditei, chorei, orei, pedi para Deus mudar o coração dele. Cansei, moço. Cansei de sofrer por quem não quer ser ajudado. Mas, dona Nilda, ele ainda lembra das orações que a senhora ensinou, dos versículos que decorou quando criança. Ainda tem fé no coração. Escuta aqui, seu presbítero ou sei lá o quê. Meu filho escolheu o diabo quando começou a traficar. Escolheu o dinheiro fácil, a vida bandida, as armas. Agora que aguente as consequências. Não vou mais chorar por quem fez sua escolha. Tentei argumentar mais um pouco. Falei sobre perdão, sobre segunda chance, sobre amor materno. Mas ela estava irredutível. 3 anos de tratamento tinham endurecido o coração dela contra qualquer possibilidade de reconciliação com o filho. Saí da clínica com o coração pesado. Ia ter que contar para o Maicon que a própria mãe tinha desistido dele. Como será que um homem se sente quando descobre que nem a mulher que o colocou no mundo acredita mais na possibilidade dele mudar? Cheguei na igreja às 6 horas. O Maicon estava acordado, ansioso para saber notícias. E aí, tio José? Conseguiu falar com ela? Consegui sim, meu filho. Contei a conversa toda. Não adocicei nada. Vi o rosto dele se desfazendo aos poucos. Vi as lágrimas descendo. Vi o desespero tomando conta daqueles olhos. Até minha própria mãe desistiu de mim, tio José. Se nem ela acredita que eu posso mudar, por que o senhor acredita? Por que o senhor não desiste também? Fiquei alguns segundos sem saber o que responder. Era uma pergunta que eu mesmo me fazia todos os dias. Sabe, Maicon, talvez seja porque eu também me senti abandonado por muito tempo. Quando minha esposa morreu, senti que Deus tinha desistido de mim, que eu não servia mais para nada no reino dele. Talvez eu veja em você uma chance de provar que ainda posso ser útil para alguma coisa. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era gratidão misturada com tristeza, esperança misturada com desespero. Tio José, o senhor é a única pessoa no mundo que ainda acredita em mim. Não sei se mereço isso, mas vou tentar não decepcionar. Foi nesse momento que ouvimos barulho no pátio da igreja. Era o Rogério, o ex-obreiro que eu conhecia desde quando ele era adolescente. Estava magro demais, olhos fundos, dentes amarelados. 3 anos nas drogas tinham destruído o rapaz que um dia foi exemplo de juventude cristã. Tio José, tô precisando de ajuda. Não tenho mais para onde ir. Entrei em pânico. Como ia lidar com 2 casos difíceis ao mesmo tempo? Como ia explicar para o Rogério que não podia ajudá-lo como gostaria, porque já estava escondendo outro problema no depósito? Rogério, você sabe que sempre pode contar comigo. Mas agora não é um bom momento. A igreja está passando por uma situação complicada. Tio José, eu tô desesperado. Faz 3 dias que não como direito. E os caras lá da boca estão cobrando uma dívida que eu não tenho como pagar. Olhei para aquele menino que eu tinha visto crescer na igreja, que tinha tocado violão no grupo de louvor, que tinha pregado para os jovens. E pensei no Maicon ali no depósito, também desesperado, também sem ter para onde ir. Pela primeira vez em muitos anos, orei de verdade ali na hora. Não foi oração decorada, foi grito de socorro mesmo. Senhor, me ajuda. Não sei como cuidar de tanta gente quebrada ao mesmo tempo. Me dá sabedoria, me dá força, me dá direção. Foi quando senti uma paz estranha descer sobre mim. Era como se o Espírito Santo estivesse sussurrando no meu ouvido que eu não estava sozinho naquela batalha. Rogério, você pode dormir aqui na igreja hoje. Amanhã conversamos sobre um tratamento sério, não só assistencialismo.
Arranjei um colchão na sala dos fundos para o Rogério. Deixei ele com alguma comida, algumas roupas limpas. Depois fui conversar com o Maicon sobre a situação. Tio José, quem é esse rapaz? É um menino que se perdeu nas drogas, Maicon. Cresceu aqui na igreja, era crente fervoroso, mas se envolveu com más companhias. Aí ele tá voltando para pedir ajuda? Isso mesmo, meu filho. Tio José, posso falar com ele? Por que, Maicon? Porque eu sei o que é se perder. E também sei o que é querer uma chance de voltar. Talvez eu possa ajudar ele de alguma forma. Não sei se é boa ideia, Maicon. Você está numa situação muito delicada. Tio José, o senhor me ensinou que quando Deus quer usar a gente, ele pode usar até na situação mais difícil. Depois do culto, que teve apenas 20 pessoas presentes, fiquei para a conversa que o Sérgio tinha pedido. Ele esperou todo mundo sair, trancou a porta e me encarou com seriedade. José, chegou a hora de você ser honesto comigo. Eu sei que você está escondendo alguma coisa nesta igreja. E pelo bem de todos, você vai me contar o que é. O coração estava batendo tão forte que pensei que o Sérgio ia ouvir. Ali estava eu, na igreja vazia, de frente para um homem que há anos nutria inveja da minha posição e que agora tinha encontrado a oportunidade perfeita para me derrubar. Sérgio, não sei do que você está falando. Já disse que não tem nada de estranho acontecendo aqui. José, pare com essa encenação. Eu encontrei isso hoje de manhã no depósito dos fundos. Ele tirou do bolso uma Bíblia velha, a mesma que o Maicon estava lendo. Tinha anotações recentes nas margens, algumas páginas marcadas com papel. Meu estômago gelou. Essa Bíblia estava guardada há anos numa prateleira lá atrás. Ontem, quando fui verificar a segurança dos fundos, encontrei ela no chão, aberta, com anotações frescas. Alguém está usando aquele depósito, José. E você sabe quem é. Tentei manter a calma, mas senti o suor frio descendo pelas costas. Pode ter sido algum necessitado que entrou para se proteger da chuva. Acontece direto isso por aqui. Necessitado que sabe ler, que faz anotações bíblicas, que fica dias escondido no mesmo lugar. José, pelo amor de Deus, pare de me tratar como idiota. O tom dele estava subindo, a voz carregada de irritação e também de uma satisfação estranha. Era como se ele estivesse saboreando aquele momento há muito tempo. José, eu sei que você está escondendo alguém aqui. Sei que essa pessoa está causando os problemas que a igreja vem enfrentando, e vou te dar 48 horas para resolver essa situação, ou eu mesmo vou contar tudo ao pastor e à polícia. Sérgio, mesmo que fosse verdade o que você está imaginando, você não acha que é compaixão cristã? Compaixão cristã? Ele me interrompeu com uma risada seca. José, você está colocando toda a congregação em risco por causa de um bandido. Isso não é compaixão. É irresponsabilidade. É egoísmo disfarçado de caridade. Egoísmo? Claro que é egoísmo. Você quer se sentir importante, quer se sentir o salvador da pátria, o homem de Deus que acolhe os rejeitados. Mas não está pensando nas consequências para os outros. As palavras dele doíam porque tinha um fundo de verdade. Será que eu estava mesmo ajudando o Maicon por compaixão genuína? Ou era só uma forma de preencher o vazio que sentia desde a morte da Maria? Você tem inveja de mim há anos, Sérgio. Inveja da minha posição na igreja, do respeito que os irmãos têm por mim. E agora viu uma chance de me derrubar. A expressão dele mudou. Os olhos brilharam com raiva. Inveja? De um motorista de ônibus que fica se fazendo de santo? José, eu tenho formação superior, tenho experiência em liderança, tenho visão estratégica para fazer esta igreja crescer. E fico vendo você sendo tratado como se fosse o dono do lugar só porque está aqui há mais tempo. Agora a verdade estava saindo. Anos de ressentimento acumulado, de se sentir preterido nas decisões importantes, de ver outros ocuparem posições que ele achava que merecia. Sérgio, a liderança na igreja não é competição, é serviço. Não me venha com sermão, José. Você tem até domingo de manhã para resolver essa situação. Se não resolver, eu mesmo tomo as providências necessárias. Ele guardou a Bíblia no bolso e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. E José, não tente me enganar dizendo que resolveu quando não resolveu. Eu vou estar de olho. Qualquer movimentação suspeita, qualquer coisa fora do lugar. E eu aciono o pastor e a polícia na mesma hora. A porta bateu com força. O som ecoou pela igreja vazia. Fiquei ali parado, sentindo o peso daquele ultimato. 48 horas.
Era pouco tempo para decidir o destino do Maicon, o meu próprio destino, talvez o destino da igreja inteira. Caminhei até o depósito com as pernas trêmulas. O Maicon estava acordado, tinha ouvido tudo através da parede fina. Tio José, eu escutei a conversa. Aquele cara descobriu tudo. É meu filho. E ele me deu um ultimato. 2 dias para resolver a situação. Resolve como, tio? Me entregando para a polícia? Não sei, Maicon. Ainda não sei. Ele ficou quieto por alguns minutos, olhando para as próprias mãos. Tio José, eu vou sair daqui amanhã mesmo. Não posso deixar o senhor se ferrar por minha causa. Já destruí muita coisa na minha vida. Não vou destruir o senhor também. E vai para onde, Maicon? Lá fora você é homem morto. Então é melhor morrer lá fora do que ver o senhor perder tudo aqui dentro. A determinação na voz dele me tocou. Era a primeira vez que eu via o Maicon pensando no bem de outra pessoa, em vez de apenas na própria sobrevivência. Não, meu filho. Se você sair agora, é capaz de morrer mesmo. E aí todo esse sofrimento vai ter sido para nada. Então o que a gente vai fazer, tio José? Não sei ainda, Maicon. Mas vou orar, vou pedir direção a Deus. Ele não trouxe você até aqui para te abandonar na hora mais difícil. Fui para casa naquela noite com a cabeça fervilhando. 2 da manhã ainda estava acordado, andando de um lado para o outro na sala, tentando encontrar uma saída. Peguei a Bíblia da Maria e li alguns salmos, procurando paz, procurando sabedoria. Foi quando li o Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Senti que aquele versículo era para mim e para o Maicon. Nós dois estávamos com o coração quebrantado. Nós dois precisávamos de salvação. Na manhã seguinte, quinta-feira, fui trabalhar com uma decisão meio formada na cabeça. Não ia entregar o Maicon, mas também não ia continuar mentindo indefinidamente. Havia uma terceira opção, mais arriscada, mas talvez mais honesta. Durante o dia, fiquei pensando no pastor divino, na história que ele tinha contado sobre o irmão morto no tráfico. Será que se ele soubesse da situação do Maicon, reagiria diferente de como reagiu com o próprio irmão? Será que a dor da perda tinha amadurecido o coração dele para a compaixão? À tarde, fui buscar o Elias na escola. O menino estava ansioso. Queria conversar sobre alguma coisa importante. Tio José, posso fazer uma pergunta sobre aquele rapaz que está na igreja? Elias, eu já disse para não falar sobre isso. Eu sei, tio, mas é que ele me parece diferente dos bandidos que eu vejo por aí. Ontem, quando eu passei perto do depósito, ouvi ele orando baixinho. Bandido reza, tio José? A pergunta me pegou de surpresa. Era uma observação inocente, mas profunda. Elias, todo mundo pode orar, meu filho. Bom ou ruim, todo mundo tem uma alma que precisa de Deus. Então ele não é um bandido comum. Ele é um rapaz que se perdeu pelo caminho, Elias. Mas ainda tem chance de se achar. Tio José, quando eu crescer, quero ajudar pessoas perdidas igual o Senhor está fazendo. Essa frase me assustou e me orgulhou ao mesmo tempo. Por um lado, era bom saber que eu estava sendo um exemplo positivo para aquele menino. Por outro lado, me preocupava que ele estivesse romantizando uma situação muito perigosa. Elias, ajudar pessoas perdidas é bonito, mas também é perigoso. Tem que ter sabedoria. Tem que saber quando ajudar e como ajudar. Eu sei, tio José, mas o Senhor me ensinou que Jesus não tinha medo de ajudar quem todo mundo rejeitava. Chegamos na igreja e encontramos o investigador Cláudio Veloso esperando no portão. Um homem de uns 30 anos. Moreno. Olhar sério. Farda impecável. Meu coração disparou. O senhor é o responsável por esta igreja? Sou um dos lideranças. Meu nome é José Olímpio. Investigador Cláudio Veloso. Preciso fazer algumas perguntas sobre atividades suspeitas na região. Pois não, investigador? Tivemos informações de que pessoas suspeitas foram vistas nas proximidades desta igreja. Movimentações em horários incomuns, luzes acesas fora do horário normal. O senhor notou alguma coisa estranha? Menti para a polícia pela primeira vez na vida. Disse que não tinha visto nada suspeito. Que as luzes ficavam acesas às vezes por causa de reuniões da liderança. Que a igreja estava normal. O investigador me olhava nos olhos enquanto eu falava, como se estivesse tentando detectar mentira. Senti que ele não estava totalmente convencido, mas não tinha evidência concreta para insistir. Senhor José, se o senhor notar qualquer movimento suspeito, qualquer pessoa estranha rondando a igreja, me comunique imediatamente.
Ele me deu um cartão com o telefone da delegacia e foi embora. Fiquei ali parado, olhando o cartão, sentindo que tinha cruzado uma linha que nunca pensei que cruzaria. Mentir para a polícia era crime. Se descobrissem, eu podia ser preso como cúmplice. Entrei na igreja com a sensação de que o tempo estava se esgotando rapidamente. O cerco estava se fechando por todos os lados. Os traficantes querendo matar o Maicon, o diácono Sérgio querendo me expor, a polícia investigando a igreja, e eu ali no meio de tudo, tentando proteger um rapaz que mal conhecia há uma semana. No depósito, encontrei o Maicon lendo a Bíblia, mas percebi que ele estava mais calmo, mais sereno. Tio José, posso pedir uma coisa? Claro, meu filho. Queria participar do culto de domingo, nem que seja escondido. Se essa for minha última semana de vida, quero sentir a presença de Deus uma última vez num culto de verdade. Maicon, é muito arriscado. Eu sei, tio, mas sinto que preciso disso. Sinto que Deus quer me falar alguma coisa importante. Olhei para aquele rapaz e vi uma determinação diferente nos olhos dele. Não era mais desespero. Era como se ele tivesse encontrado uma paz estranha no meio do caos. Está bem, Maicon. Domingo você fica aqui no depósito, mas pode ouvir tudo. Só não faz barulho nenhum. Obrigado, tio José. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Quando saí da igreja naquela noite, olhei para trás e vi a silhueta do templo contra o céu escuro. Pensei em tudo que tinha acontecido naquela semana, em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo por causa de um traficante ferido que apareceu numa noite de chuva. Domingo estava chegando. Sérgio estava esperando uma resposta. A polícia estava de olho. Os inimigos do Maicon estavam à espreita. E eu ali, um motorista de ônibus de 40 anos, tentando resolver uma situação que parecia não ter solução. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinho naquela batalha. Era como se Deus estivesse preparando alguma coisa, como se toda aquela confusão tivesse um propósito que eu ainda não conseguia enxergar. Domingo, 25 de março de 1995. Acordei às 4 da manhã com o coração disparado. Havia sonhado que a igreja estava pegando fogo, que eu corria tentando salvar as pessoas, mas minhas pernas não obedeciam. Levantei da cama suado, tremendo, com uma sensação ruim que não conseguia explicar. Tomei banho, me vesti, tomei o café da manhã sem sentir gosto de nada. A mente estava ocupada com o ultimato do Sérgio, com a situação do Maicon, com todas as consequências que podiam vir daquele domingo. Sabia que era o dia da decisão, que não dava mais para empurrar a situação para frente. Durante a caminhada para a igreja, comecei a formar uma resolução na cabeça. Não ia entregar o Maicon para o Sérgio, não ia mentir mais para ninguém. Ia fazer a coisa certa, mesmo que custasse caro. Ia contar tudo para a congregação no culto noturno, assumir total responsabilidade pelos meus atos e deixar que os irmãos decidissem o que fazer. O culto matutino foi tenso. 35 pessoas presentes, atmosfera carregada. O pastor divino pregou sobre coragem nas adversidades, falando sobre Daniel na cova dos leões, sobre os 3 jovens na fornalha ardente. Era como se Deus estivesse me preparando para o que viria à noite. Durante toda a pregação, senti os olhos do Sérgio grudados em mim. Ele estava na primeira fileira, braços cruzados, expressão séria. De vez em quando mexia no relógio, como se estivesse contando o tempo que restava para o meu prazo. Depois do culto matutino, fui para casa almoçar, mas não consegui comer quase nada. Fiquei na sala, lendo a Bíblia, orando, pedindo força para Deus. Era como se estivesse me preparando para uma batalha final, como se soubesse que aquela noite mudaria tudo. 5 horas da tarde, cheguei na igreja para conversar com o Maicon antes do culto noturno. Meu filho, hoje é o dia. Não posso mais esconder você. Não posso mais mentir para todo mundo. Vou contar tudo para a congregação no culto de hoje à noite. Ele me olhou com os olhos brilhando. Tio José, eu também quero falar. Quero pedir perdão publicamente pelos meus erros. Quero assumir quem eu sou diante de todo mundo. Maicon, isso pode ser muito perigoso para você. Tio José, faz uma semana que o Senhor está arriscando tudo por minha causa. Chegou a minha hora de ter coragem também. Via nele uma determinação que não existia quando o encontrei ferido no depósito. Era como se aqueles dias na igreja, ouvindo cultos, lendo a Bíblia, conversando comigo, tivessem devolvido alguma coisa que ele havia perdido há muito tempo.
6 horas da noite, as pessoas começaram a chegar para o culto. 60 pessoas. A igreja mais cheia do que estava há semanas. Talvez fosse curiosidade sobre os problemas que a igreja vinha enfrentando. Talvez fosse o Espírito Santo chamando as pessoas para presenciar algo importante. Sentei no meu lugar de sempre, na terceira fileira do lado direito. O coração batia tão forte que pensei que os outros pudessem ouvir. As mãos estavam suando, a boca seca. Durante toda a minha vida, sempre fui homem de poucas palavras. Nunca gostei de ser o centro das atenções. E ali estava eu, prestes a me expor diante de toda a congregação. O culto começou com cânticos. Grandioso és tu, sou feliz com Jesus. Como é grande o meu amor. Música que eu conhecia de cor, mas que naquela noite parecia diferente, carregada de significado especial. No depósito, sei que o Maicon estava ouvindo tudo, provavelmente chorando como ele me disse que havia chorado na quarta-feira. O pastor divino se levantou para pregar, mas antes de começar, fez um convite que me pegou de surpresa. Irmãos, antes da mensagem desta noite, gostaria de convidar o irmão José para compartilhar uma palavra conosco. Sei que ele tem passado por momentos de reflexão e talvez tenha algo importante para dividir com a igreja. Senti o sangue gelar nas veias. Não esperava ser chamado. Olhei para o Sérgio, que me encarava com um sorriso irônico, como se soubesse que aquele era o momento do acerto de contas. Levantei devagar, as pernas trêmulas. Caminhei até o púlpito sentindo os olhos de todo mundo grudados em mim. Quando cheguei lá, respirei fundo e comecei a falar. Irmãos, meus queridos irmãos em Cristo, preciso dividir algo com vocês que tem pesado no meu coração há uma semana. Algo que pode mudar a forma como vocês me veem, como veem nossa igreja. O silêncio era total. Nem criança chorava, nem ninguém mexia as cadeiras. Na semana passada, numa noite de chuva, Deus colocou na minha vida uma situação que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre compaixão, sobre perdão, sobre o que significa realmente ser cristão. Fiz uma pausa. Olhei para as faces atentas da congregação, para o Sérgio que me encarava com expectativa. Há uma semana, encontrei um rapaz ferido escondido no depósito da nossa igreja. Um rapaz envolvido com o tráfico, perseguido por inimigos, sem ter para onde ir. E eu tomei uma decisão que alguns de vocês vão entender, outros vão criticar. Eu o acolhi. Um murmúrio percorreu a igreja. Algumas pessoas se entreolharam com surpresa, outras com desaproval. Durante uma semana cuidei dele, alimentei ele, mediquei seus ferimentos. Durante uma semana, menti para vocês, escondi a verdade, coloquei todos nós em risco. E faço isso sabendo que posso perder a confiança de vocês, posso perder minha posição na igreja, posso até ser preso. O Sérgio se levantou da cadeira, o rosto vermelho de indignação. José, isso é um absurdo. Você colocou toda a congregação em perigo. Você mentiu para todos nós. Pastor Divino levantou a mão pedindo ordem. Deixe o irmão José terminar, Sérgio. Continuei falando, a voz firme apesar do nervosismo. Eu sei que errei ao mentir para vocês. Eu sei que assumi um risco enorme. Mas quando olhei para aquele rapaz ferido, quando ouvi ele recitando versículos que aprendeu com a avó, quando vi o desespero nos olhos dele, senti que Jesus faria a mesma coisa. Algumas pessoas balançaram a cabeça negativamente. Outras ficaram pensativas. A igreja estava claramente dividida. Esse rapaz está aqui hoje, escondido no depósito. E ele quer falar com vocês, quer pedir perdão pelos erros dele, quer uma chance de recomeçar. Foi quando o Sérgio explodiu. Isso é loucura, José. Você transformou nossa igreja em covil de bandido. Pastor, exijo que esse criminoso seja entregue imediatamente à polícia. Várias pessoas concordaram com ele. Outras defenderam minha atitude. A igreja virou um campo de batalha verbal, com gritos, discussões, crianças chorando. Foi no meio dessa confusão toda que ouvimos os primeiros estampidos lá fora. Explosões, vidraças tremendo, gritos de pânico. Eram os traficantes rivais, jogando coquetéis Molotov contra a igreja. 2, 3, 4 explosões seguidas. O cheiro de fumaça começou a entrar pelas janelas. Pânico total. Gente correndo para as saídas, pisoteando uns aos outros, crianças chorando desesperadas. E foi exatamente nesse momento de terror máximo que algo inacreditável aconteceu. Um clarão imenso iluminou toda a igreja. Um barulho ensurdecedor ecoou por toda a vizinhança.
Um raio tinha caído no transformador da rua. Blackout total. Escuridão completa. Na escuridão, ouvi passos correndo lá fora. Os atacantes, assustados com o raio, fugindo. O barulho das explosões parou. Silêncio sepulcral por alguns segundos. Depois, vozes sussurrando orações. Pai nosso que estás nos céus. O Senhor é o meu pastor. Jesus, Jesus, Jesus. Foi nesse momento que ouvi outros passos, desta vez dentro da igreja. Alguém caminhando devagar no corredor. Reconheci os passos. Era o Maicon saindo do depósito, vindo em direção ao altar. Na escuridão total, a voz dele ecoou pela igreja. Meu nome é Maicon dos Santos. Eu sou o traficante que vocês estão procurando. E eu quero pedir perdão a Deus e a todos vocês pelos meus erros. A energia voltou alguns minutos depois. E quando a luz se acendeu, vi o Maicon ajoelhado no altar, chorando. Vi o pastor ao lado dele. Vi a congregação em silêncio, alguns ainda com medo, outros visivelmente tocados. Aquele raio não foi coincidência. Foi Deus confirmando que quando temos coragem de fazer a coisa certa, mesmo custando caro, Ele honra nossa decisão. Não foi um milagre que nos salvou da consequência. Foi uma confirmação de que estávamos no caminho certo. A luz da igreja piscou algumas vezes antes de se estabilizar completamente. O cheiro de fumaça dos coquetéis Molotov entrava pelas frestas das janelas, misturado com o odor de chuva que começava a cair lá fora. Era como se o próprio céu estivesse lavando a violência que tinha acontecido minutos antes. O Maicon continuava ajoelhado no altar, cercado por alguns irmãos que oravam baixinho. Vi lágrimas descendo pelo rosto de pessoas que nem o conheciam, mas que foram tocadas pela sinceridade do arrependimento dele. Era um desses momentos raros na vida onde você sente que está presenciando algo santo acontecendo. Mas nem toda a igreja reagiu com compaixão. O diácono Sérgio se levantou da cadeira dele, o rosto vermelho de raiva. Pastor divino, isso é um absurdo. Não podemos aceitar um criminoso confesso nesta igreja. Estamos colocando todas as famílias em risco. Algumas pessoas concordaram com a cabeça. Era compreensível. Tinham filhos pequenos. Tinham medo da violência que o Maicon podia atrair. Não dava para julgar ninguém por ter medo. O pastor ficou alguns segundos pensativo, olhando para o Maicon, depois para a congregação dividida. Irmão Sérgio, Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Se não acolhermos quem se arrepende de verdade, para que serve nossa fé? Mas pastor, o Sérgio insistiu. Existe diferença entre acolher espiritualmente e colocar fisicamente dentro da igreja. Esse rapaz pode ficar orando e buscando a Deus, mas deve fazer isso na cadeia, não aqui. A discussão estava ficando tensa. A igreja se dividiu claramente em dois grupos. Os que defendiam acolher o Maicon e os que queriam expulsá-lo imediatamente. Foi quando a irmã Neide se levantou e falou, a voz firme, mas carregada de emoção. Irmãos, eu tenho um filho adolescente que cresceu sem pai. Todo dia eu oro pedindo para Deus proteger meu menino das más influências, das tentações da rua. Se um dia meu Elias se perder e precisar de ajuda, eu vou querer que alguém acolha ele como o irmão José acolheu esse rapaz. O silêncio que se seguiu foi profundo. Cada pai e mãe ali dentro estava imaginando o próprio filho numa situação parecida. O irmão Edivaldo também se manifestou. Pastor, durante anos eu venho doando remédios para esta igreja, ajudando quem precisa de cuidados médicos. Nunca perguntei se a pessoa merecia ou não ser ajudada. Só ajudei. É isso que Jesus nos ensina. Mas nem todo mundo estava convencido. O grupo do Sérgio continuava irredutível. Foi quando aconteceu uma coisa que ninguém esperava. O Maicon se levantou e pediu para falar. Por favor, me deixem dizer uma coisa. A igreja ficou em silêncio total. Eu entendo quem está com medo. Eu entendo quem quer que eu vá embora. Vocês têm família, têm filhos, têm direito de se proteger. Eu não quero trazer mais problema para ninguém. Ele fez uma pausa, enxugou os olhos. Mas eu queria que vocês soubessem que nesses dias aqui, ouvindo vocês cantarem, orarem, conversarem sobre Jesus, eu lembrei de quem eu era antes de me perder. Lembrei que ainda existe esperança para quem errou muito. Vi várias pessoas se emocionando com as palavras dele. Eu aceito me entregar para a polícia. Aceito pagar pelos meus erros. Só peço uma coisa. Não desistam de orar por mim. Porque pela primeira vez em muito tempo,
Eu acredito que posso ser uma pessoa diferente. O pastor divino se aproximou do Maicon. Filho, se seu arrependimento é sincero, você tem meu apoio. Vamos juntos à delegacia amanhã de manhã. Você vai responder pelos seus atos, mas não estará sozinho nessa caminhada. O Sérgio não aguentou mais. Se levantou, pegou a esposa e os 2 filhos pequenos e saiu da igreja batendo os pés. Mais algumas famílias o seguiram. Em 5 minutos perdemos uns 15 membros da congregação. Mas algo interessante aconteceu nos dias seguintes. Para cada pessoa que saiu com medo, chegaram 2 curiosas para conhecer a igreja que havia acolhido um traficante arrependido. A notícia se espalhou pelo bairro e muita gente começou a falar sobre nós. Acompanhei o Maicon à delegacia na manhã seguinte. O investigador Cláudio Veloso ficou surpreso com a entrega voluntária. Seu José, confesso que estava desconfiando do senhor. Mas vejo agora que fez tudo por bondade mesmo. Não vou processar o senhor por cumplicidade. Reconheço que agiu por compaixão cristã. A despedida do Maicon foi emocionante. Antes de entrar na viatura, ele me abraçou chorando. Tio José, o senhor me salvou. Não me salvou da morte, me salvou da perdição eterna. Nunca vou esquecer o que fez por mim. Lembra do que aprendeu aqui, meu filho. Deus não desiste de você nunca. Nos meses que se seguiram, a igreja passou por uma transformação profunda. O Sérgio foi oficialmente afastado da liderança quando se descobriu que suas motivações eram mais pessoais que espirituais. Ele acabou saindo definitivamente da congregação, levando consigo sua família e alguns poucos apoiadores. Mas para nossa surpresa, muitas pessoas novas começaram a chegar. Mães de traficantes, familiares de presidiários, pessoas que se sentiam rejeitadas por outras igrejas. Nossa pequena congregação de 60 membros cresceu para mais de 100 em poucos meses. O pastor divino me convidou para pregar pela primeira vez desde que minha esposa morreu. Foi uma experiência transformadora. Senti novamente o Espírito Santo fluindo através de mim. Senti que tinha reencontrado o meu propósito no reino de Deus. O Elias continuou me ajudando na igreja, mas percebi uma mudança nele depois daquela noite. Parou de romanticizar a vida de crime. Começou a falar sobre estudar para ser pastor ou assistente social. Mãe, ele disse para a irmã Neide depois de um culto, quero ser que nem o tio José quando crescer. Quero ajudar quem está perdido a encontrar Jesus. 3 anos depois, recebi uma carta do presídio. Era do Maicon, contando sobre sua vida na cadeia. Tinha se tornado líder de um grupo de estudo bíblico, ajudava outros detentos a se alfabetizarem. Planejava fundar um ministério de ressocialização quando saísse. A carta terminava assim: Tio José, o senhor plantou uma semente no meu coração naquela semana na igreja. Agora essa semente virou árvore, e eu estou plantando outras sementes no coração de outros presos. Deus usou o senhor para começar uma corrente de transformação que não vai parar nunca. Guardei aquela carta como um tesouro. Era a confirmação de que todo o sofrimento, todo o risco, toda a incompreensão tinham valido a pena. E o Rogério? Ele também se recuperou. Entrou num programa sério de reabilitação, parou com as drogas, conseguiu um emprego honesto. Hoje é diácono numa igreja vizinha e lidera um grupo de apoio para dependentes químicos. Às vezes, quando estou sozinho na igreja organizando as coisas para o culto, lembro daquela noite de tempestade quando tudo começou. Lembro do Maicon ferido no depósito. Lembro do medo que senti, lembro da decisão de ajudá-lo, mesmo sem saber aonde isso me levaria. Foi a decisão mais arriscada que já tomei na vida, mas também foi a que mais me aproximou de Deus, porque foi ali, cuidando de alguém que todo mundo havia rejeitado, que redescobri o que significa realmente ser servo do Senhor. Aquele raio que caiu na noite da confissão não foi coincidência. Foi Deus gritando para nos acordar, para nos mostrar que seu amor é maior que nossos medos, que sua graça alcança os lugares mais escuros da alma humana. Os primeiros meses depois da prisão do Maicon foram os mais difíceis. A igreja estava dividida, algumas famílias tinham saído, e eu carregava uma culpa silenciosa por ter causado tanto transtorno na congregação. Havia noites que ficava acordado pensando se tinha feito a coisa certa, se não deveria ter entregado o rapaz para a polícia desde o primeiro dia. O pastor divino percebeu meu estado de espírito e me chamou para uma conversa particular. José, você está se culpando por algo que foi certo.
Aquele rapaz não teria se entregado voluntariamente se não fosse pela semana que passou aqui. Você plantou uma semente de esperança no coração dele. Pastor, mas e as famílias que saíram da igreja? E o transtorno que causei para todo mundo? José, quando Jesus curou no sábado, também causou transtorno. Quando acolheu pecadores, também perdeu seguidores. O caminho certo nem sempre é o mais fácil. Essas palavras me trouxeram algum conforto, mas a verdadeira paz só veio com o tempo, quando comecei a ver os frutos daquela decisão. A primeira visita que fiz ao Maicon foi 6 meses depois da prisão. O encontrei no complexo de Jericinó, num dia chuvoso de setembro. Quando nos sentamos frente a frente, com aquele vidro no meio e os telefones nas mãos, quase não reconheci o rapaz. Estava diferente. Os olhos tinham uma paz que não existia antes. Uma serenidade que contrastava com o desespero daquela primeira noite no depósito da igreja. Tinha engordado alguns quilos, o que era bom sinal, e falava com uma confiança nova. Tio José, o senhor não sabe como eu estava esperando essa visita. Tenho tanta coisa para contar. Me conta, meu filho. Aqui dentro eu comecei um grupo de estudos bíblicos. Toda terça e quinta a gente se reúne numa salinha que o diretor liberou. Começamos com 5 pessoas, hoje somos 23. Tem cara que nunca tinha pegado numa Bíblia na vida, tá aprendendo a ler através da palavra de Deus. O orgulho que senti naquele momento foi indescritível. Era como se estivesse vendo um filho crescer, amadurecer, se tornar homem de verdade. E tem mais, tio José. Tô ajudando na alfabetização de adultos. Tem muito preso aqui que não sabe ler nem escrever. A gente usa a Bíblia como cartilha. É bonito demais ver um homem de 40 anos lendo o primeiro versículo da vida dele. Como está sua mãe, Maicon? Ah, tio José, essa é a melhor notícia. Minha mãe veio me visitar mês passado. Primeira vez em 4 anos que a gente se falou. Ela chorou, eu chorei. Pedimos perdão um para o outro. Ela tá limpa há 2 anos, trabalhando numa igreja como auxiliar de limpeza. Graças a Deus, meu filho. Tio José, posso falar uma coisa? Aquela semana na igreja mudou minha vida para sempre. Não foi só o fato de o senhor ter me escondido. Foi o jeito que me tratou. Como se eu fosse gente, sabe? Fazia tanto tempo que ninguém me tratava como ser humano. A visita durou 1 hora, mas parecia que tinham sido 5 minutos. Quando me despedi dele, senti que havia valido a pena tudo o que passei. Nos anos que se seguiram, a igreja continuou crescendo. Chegamos a 120 membros. Tivemos que fazer uma reforma para ampliar o templo. Muitas das pessoas que chegaram eram parentes de presidiários, ex-dependentes químicos. Pessoas que tinham histórias complicadas como a do Maicon. O Elias se tornou um dos líderes de jovens mais respeitados da região. Terminou o ensino médio, entrou na faculdade de pedagogia e sempre falava sobre seguir o caminho do ministério. Via nele o homem de Deus que ele ia se tornar. Uma mudança importante na minha vida pessoal foi que o pastor me convidou oficialmente para ser pregador da igreja. Depois de tantos anos só servindo nos bastidores, voltei a subir no púlpito, a compartilhar a palavra de Deus. Era como se aquela experiência com o Maicon tivesse despertado dons que estavam adormecidos dentro de mim. 2 coisas me marcaram muito nesse período. A primeira foi uma carta que recebi do Maicon no 2º ano de prisão. Tio José, ontem um preso novo chegou aqui. Rapaz de 18 anos, primeiro crime, desesperado, chorando que nem criança. Os outros presos estavam zombando dele, chamando de fresco. Eu me lembrei de como o Senhor me acolheu quando eu estava desesperado. Levei o menino para o meu grupo, conversei com ele, expliquei que prisão não é fim do mundo, que ainda dá para recomeçar. Hoje ele está bem, está estudando conosco, está com esperança de novo. O Senhor plantou uma semente no meu coração que agora está virando árvore e dando frutos em outras vidas. A segunda coisa que me marcou foi uma conversa com a dona Nilda, mãe do Maicon, que apareceu na igreja num domingo de manhã. Seu José, preciso pedir perdão ao Senhor. Quando o Senhor veio falar comigo na clínica, eu tratei mal. Fui dura. Disse coisas que não devia ter dito. Dona Nilda, a senhora não precisa pedir perdão. Era uma situação difícil, eu entendo. Não, seu José. O Senhor fez pelo meu filho o que eu não consegui fazer. O Senhor acreditou nele quando eu tinha desistido. Se hoje meu menino está mudado, está servindo a Deus até dentro da cadeia, é porque alguém não desistiu dele. Ela chorou muito naquela manhã. Depois se tornou uma das intercessoras mais fiéis da igreja, sempre orando pelos filhos perdidos,
sempre pedindo a Deus para mandar pessoas compassivas como eu para ajudar quem precisa. O Sérgio nunca mais apareceu na região. Soube através de conhecidos que mudou de bairro, arranjou um cargo de liderança numa igreja maior do centro da cidade. Às vezes me pergunto se ele aprendeu alguma coisa com tudo o que aconteceu, se conseguiu lidar com a inveja que carregava no coração. Um episódio que me emocionou muito foi quando o Rogério voltou à igreja, 3 anos depois de ter se recuperado das drogas. Estava casado, trabalhando numa oficina mecânica, completamente transformado. Tio José, vim aqui para agradecer. Naquela época eu estava perdido, sem rumo, sem esperança. O senhor me acolheu no mesmo período que estava cuidando do Maicon. Eu sei que foi difícil lidar com 2 casos complicados ao mesmo tempo. Rogério, você é uma bênção na minha vida. Ver você assim recuperado me enche de alegria. Tio José, eu quero voltar a servir na igreja. Quero ajudar outros jovens que estão passando pelo que eu passei. Hoje o Rogério é diácono numa congregação vizinha e lidera um ministério de recuperação de dependentes químicos. É casado pela 2ª vez, tem 2 enteados que ama como filhos próprios e é respeitado em toda a região pelo trabalho que desenvolve. Às vezes, quando estou sozinho na igreja preparando o ambiente para o culto, olho para aquele depósito dos fundos onde tudo começou. Lembro do Maicon ferido, com medo, lendo a Bíblia velha na luz fraca da lâmpada. Lembro das orações que fizemos juntos, das lágrimas que derramamos, dos momentos de desespero e esperança que compartilhamos. Foram 7 dias que mudaram não só a vida dele, não só a minha vida, mas a vida de muita gente. Porque quando você tem coragem de fazer a coisa certa, mesmo custando caro, Deus multiplica os frutos dessa decisão de formas que você nem imagina. Aquela tempestade de março não trouxe só chuva e raios, trouxe renovação, trouxe propósito, trouxe de volta a fé viva que eu pensava ter perdido para sempre. 15 anos se passaram desde aquela noite de tempestade que mudou tudo. Eu estava com 55 anos, aposentado do ônibus há 2 anos, dedicando mais tempo ao ministério na igreja. O Elias já estava com 29 anos, formado em pedagogia, líder respeitado na congregação, casado com uma moça da igreja e pai de 2 crianças lindas. Foi numa manhã de sábado que recebi um telefonema que me emocionou até as lágrimas. Tio José, é o Maicon. A voz estava mais grave, mais madura, mas eu reconheci na hora. Maicon, meu filho, como você está? Tô bem, tio José. Muito bem. Saí da prisão faz 7 anos. Tô casado. Tenho 2 filhos pequenos. E, principalmente, tô servindo ao Senhor numa obra linda que Deus me deu. Me conta, meu filho. Tio José, eu fundei um ministério que trabalha dentro dos presídios. Chama Ministério Resgate. A gente entra em 3 complexos penitenciários aqui no Rio, fazendo evangelismo, dando assistência às famílias dos presos, ajudando na ressocialização. Meu coração se encheu de orgulho. Era exatamente o que eu esperava que acontecesse na vida dele. Tio José, quero fazer um convite especial para o senhor. No próximo domingo vamos ter um culto especial no complexo de Bangu I. 300 detentos confirmados, várias autoridades presentes. O senhor gostaria de ser nosso convidado de honra? Eu, Maicon. Claro, tio José. O senhor foi quem plantou a primeira semente. Quero que veja o que essa semente virou. No domingo seguinte, lá estava eu, aos 55 anos, entrando num dos presídios mais temidos do Rio de Janeiro. Mas não entrei com medo, entrei com expectativa, ansioso para ver o que Deus tinha feito na vida do Maicon. O auditório do presídio estava lotado. 300 homens sentados em cadeiras de plástico, a maioria jovens, alguns da idade que o Maicon tinha quando o conheci. No palco improvisado, havia um teclado, alguns violões, um pequeno coral formado pelos próprios detentos. Quando o Maicon subiu para falar, fiquei impressionado com a transformação. Era um homem de 37 anos, porte respeitável, barba bem feita, roupas simples mas dignas. Mas o que mais me impressionou foi a autoridade espiritual que emanava dele, a presença de Deus que se sentia quando ele começou a ministrar. Irmãos, ele disse para os presos, hoje quero contar para vocês a história de um homem que mudou minha vida para sempre. Um motorista de ônibus humilde, que me acolheu numa noite que eu achava que ia morrer. Por 40 minutos, o Maicon contou nossa história para aqueles homens. Falou sobre como chegou ferido na igreja, sobre como eu cuidei dele,
sobre como redescobriu a fé durante aquela semana no depósito. Falou sobre a noite da confissão, sobre o raio que caiu, sobre como decidiu entregar a vida para Jesus. Tio José, ele disse apontando para mim, este homem me ensinou que Deus nunca desiste da gente, que sempre existe uma chance de recomeçar, que o amor de Cristo alcança os lugares mais escuros do coração humano. Quando ele me chamou para falar, subi no palco com as pernas trêmulas. Olhei para aqueles 300 homens e vi em cada um deles o mesmo olhar desesperado que o Maicon tinha 15 anos atrás. Meus irmãos, comecei. Vocês estão olhando para um homem comum, que durante muito tempo se sentiu inútil no reino de Deus. Mas Deus usou esse homem comum para alcançar um rapaz perdido. E hoje esse rapaz está aqui, liderando um ministério que já transformou centenas de vidas. Contei sobre aquela semana na igreja, sobre os medos que passei, sobre as decisões difíceis que tive que tomar, mas principalmente falei sobre como Deus pode usar qualquer pessoa disposta a amar sem condições. Quando terminei de falar, algo lindo aconteceu. Dezenas de presos se levantaram, chorando, pedindo oração, querendo entregar a vida para Jesus. Era como se o Espírito Santo tivesse descido naquele lugar com poder. Vi homens tatuados chorando como crianças. Vi jovens endurecidos pelo crime abrindo o coração para Deus. Vi transformação acontecendo diante dos meus olhos. E pensei, Senhor, valeu a pena cada momento de angústia que passei por causa do Maicon. Depois do culto, o Maicon me apresentou a família dele. Sandra, a esposa, era assistente social, trabalhava com ele no ministério. Os 2 filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 3. Lindos, educados, fruto de um lar abençoado por Deus. Tio José, a Sandra falou, meu marido fala do Senhor todos os dias. Meus filhos sabem a história toda. Sabem que existe um vovô José que salvou o papai deles. Aquele título de Vovô José me emocionou mais do que qualquer homenagem oficial que eu pudesse receber. Durante o almoço na casa deles, o Maicon me contou sobre o trabalho que desenvolviam. Tio José, a gente já trabalhou em 15 estados. Meu testemunho abre portas em presídios que normalmente não aceitam trabalho religioso. Até escrevi 2 livros contando nossa história. 2 livros, Maicon? É, tio José. Um chama Do Depósito para o Altar. Conta sobre aquela semana na igreja. O outro chama Semeando Esperança. Fala sobre o trabalho de ressocialização. Os 2 estão sendo usados em seminários, cursos para capelães penitenciários. Fiquei impressionado com a dimensão que aquela história havia tomado. O que começou numa noite chuvosa de março, num depósito de material de limpeza, agora estava impactando presídios do Brasil inteiro. Tio José, posso confessar uma coisa? Durante todos esses anos, toda semana eu oro agradecendo a Deus pelo Senhor. Porque o Senhor não me salvou só da morte física, me salvou da morte espiritual eterna. Não fui eu que te salvei, meu filho. Foi Jesus. Eu fui só instrumento. Eu sei, tio José. Mas Deus usou o Senhor como instrumento. E isso faz toda a diferença. A conversa se estendeu pela tarde toda. Ele me contou sobre ex-detentos que estavam trabalhando, estudando, constituindo família. Falou sobre projetos futuros, sobre o sonho de abrir uma fazenda para ressocialização, sobre cursos profissionalizantes que queria implantar. Quando me despedi da família dele naquele domingo à tarde, senti uma completude que não experimentava há muito tempo. Era como se Deus estivesse me mostrando que minha vida tinha propósito, que aquelas decisões difíceis que tomei 15 anos atrás tinham gerado frutos além da minha imaginação. No ônibus voltando para Bangu, olhava pela janela as ruas da cidade e pensava em quantos Maicons estavam por aí, perdidos, desesperados, achando que não tinha mais jeito para eles. E pensava em quantas pessoas como eu existiam. Pessoas comuns que Deus podia usar para alcançar vidas perdidas. Guardei daquele dia uma foto que tiramos no final do culto do presídio. Eu, o Maicon, a Sandra e as crianças, rodeados por dezenas de detentos sorridentes. Era a foto da família espiritual que Deus havia formado através de uma decisão arriscada tomada numa noite de chuva. Aquele raio que caiu na igreja não foi acaso. Foi Deus gritando para acordarmos, para vermos que seu amor é maior que qualquer tempestade, que sua graça pode transformar qualquer situação por mais impossível que pareça. Aqui estou eu hoje, aos 70 anos,
contando essa história para vocês com lágrimas nos olhos e gratidão no coração. Faz exatos 30 anos que aquele raio caiu na nossa igreja e posso dizer que foi o marco divisório da minha vida. Antes daquele março de 1995, eu era um homem vazio servindo a Deus por obrigação. Depois me tornei um servo verdadeiro, com propósito claro e fé renovada. A Igreja Pentecostal Rocha Eterna hoje tem 400 membros. O templo, que comportava 80 pessoas, precisou ser reformado 3 vezes. Construímos um centro social anexo que atende 150 crianças do bairro todos os dias. Temos o projeto Segunda Chance, que acompanha ex-detentos e suas famílias, em parceria direta com o ministério do Maicon. O Elias assumiu a igreja como pastor principal no ano de 2022. Hoje está com 44 anos, casado, 3 filhos lindos, e continua sendo o mesmo menino de coração que conheci quando tinha 14 anos. Sua história é poderosa. Cresceu sem pai, poderia ter seguido o caminho de muitos jovens da periferia, mas escolheu servir a Deus. Hoje prega para multidões e sempre conta como um traficante ferido e um motorista de ônibus mudaram sua perspectiva de vida. Semana passada ele me chamou na secretaria da igreja e disse uma coisa que me emocionou muito. Tio José, o senhor lembra quando eu era adolescente e ficava fascinado com o Maicon? Pensava que ser corajoso era não ter medo de nada, era resolver tudo na força. Lembro, meu filho. Hoje eu entendo que coragem de verdade foi o que o senhor fez. Assumir um risco enorme para salvar uma vida. Fazer a coisa certa mesmo sabendo que podia custar caro. Essa é a coragem que eu quero ensinar para meus filhos. A irmã Neide está com 62 anos hoje. Aposentou do trabalho de doméstica e é líder do Ministério Feminino da igreja. Virou avó coruja. Vive mostrando foto dos netos para todo mundo. Orgulhosa do filho pastor que criou sozinha. Sempre me agradece por ter sido referência paterna para o Elias. Mas eu digo que quem merece todo o crédito é ela, que batalhou tanto para dar educação e princípios para aquele menino. O Rogério está com 48 anos, totalmente recuperado das drogas há mais de 20 anos. É diácono numa congregação vizinha, casou pela 2ª vez, tem 2 enteados que ama como filhos biológicos. Lidera um grupo de apoio para dependentes químicos que já ajudou mais de 300 pessoas. Mês passado me procurou para dizer que quer abrir uma clínica evangélica para tratamento de viciados. Tio José, ele me disse, se não fosse aquela noite que o senhor me acolheu junto com o Maicon, eu tinha morrido overdosado na rua. O senhor salvou 2 vidas ao mesmo tempo. A dona Nilda, mãe do Maicon, está com 71 anos. Mora numa casinha simples perto da igreja, cuida dos netos quando o Maicon viaja a trabalho. E lidera um grupo de mulheres que tiveram filhos envolvidos com drogas e criminalidade. É uma das intercessoras mais poderosas que já conheci. Quando ela ora pelos filhos perdidos, o céu se move. Sobre a irmã Madalena, ela partiu para a glória em 2018, aos 81 anos. Morreu lúcida, rodeada pela família, recitando o Salmo 23. Foi ela quem orientou o Maicon a procurar abrigo na igreja naquela noite de 1995. Posso dizer que foi instrumento de Deus para começar toda essa história de transformação. O pastor Divino se aposentou em 2020, passou a liderança para o Elias e hoje vive dignamente numa casinha que a igreja comprou para ele. Está com 74 anos, ainda prega ocasionalmente, sempre contando sobre aquela noite do raio quando um traficante se converteu no altar da igreja. Ele diz que foi um dos momentos mais marcantes do ministério pastoral dele. O Maicon hoje está com 52 anos. Lidera um ministério nacional reconhecido pelo governo federal. Já trabalhou em 15 estados, tem 4 livros publicados, é conferencista internacional sobre ressocialização de ex-detentos, mantém contato comigo toda semana, sempre me chama de pai espiritual. Mês passado ganhou um diploma honorário da Secretaria de Segurança Pública pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Seus 2 filhos estão crescendo no caminho do Senhor, estudando, sonhando em seguir o trabalho do pai. A Sandra continua sendo a companheira fiel, trabalhando junto com ele no ministério. É uma família abençoada, fruto da graça transformadora de Deus. Sobre o diácono Sérgio, soube que saiu do Rio de Janeiro, mudou para Minas Gerais, assumiu cargo numa igreja grande de Belo Horizonte. Nunca mais tivemos contato. Oro por ele até hoje, pedindo para Deus curar seu coração da inveja e do ressentimento.
Espero que tenha aprendido algo com tudo o que aconteceu naquela época. O investigador Cláudio Veloso se aposentou da polícia aos 60 anos. Hoje frequenta ocasionalmente nossa igreja. Sempre fala sobre como ficou impressionado com a transformação do Maicon. Virou defensor de programas de ressocialização, dá palestras para policiais sobre como tratar presos com dignidade. Ontem à noite, estava sozinho na igreja organizando as coisas para o culto de hoje, quando parei na frente do antigo depósito de materiais de limpeza. Hoje virou uma sala de reuniões da liderança, mas eu sempre me lembro dele como o lugar onde tudo começou. Ali, no meio de baldes e vassouras, Deus começou um milagre que se multiplica até hoje. Peguei minha Bíblia velha, a mesma que uso há 30 anos, e encontrei uma foto que sempre guardo nas primeiras páginas. É do culto no presídio, onde estou abraçado com o Maicon, a Sandra e os netos. Ao lado da foto, tenho o diploma da Secretaria de Segurança Pública, que recebi, junto com o Maicon, pelos serviços prestados à ressocialização. Meus queridos irmãos que acompanharam essa história até aqui, quero deixar uma palavra final para vocês. A casa de Deus continua sendo o lugar mais seguro do mundo. Não porque é um abrigo físico onde nada de ruim acontece, mas porque é onde Deus transforma corações, onde vidas quebradas são restauradas, onde pessoas perdidas encontram esperança. Às vezes Deus permite tempestades para acordar nossos corações acomodados. Às vezes Ele usa situações difíceis para nos mostrar do que somos capazes quando colocamos o amor acima do medo. Aquele raio que caiu na noite de 25 de março de 1995 não foi acaso. Foi Deus gritando para nos acordar, para mostrar que seu amor é maior que qualquer tempestade. Se vocês gostaram dessa história, se ela tocou o coração de vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir sobre o poder transformador do amor de Deus. Suas curtidas e compartilhamentos fazem toda a diferença para que mais gente possa conhecer Jesus através desses testemunhos. Lembrem-se, nunca desistam de alguém que parece perdido. Nunca achem que uma situação não tem mais jeito. Deus ainda faz milagres, ainda transforma vidas, ainda usa pessoas comuns como eu e vocês para alcançar quem está no fundo do poço. Talvez aquele raio não tenha caído à toa. Talvez tenha sido Deus gritando para que a gente abrisse os olhos. E quando abrimos, vimos que o amor de Deus é maior que qualquer tempestade, mais poderoso que qualquer escuridão, capaz de transformar qualquer coração por mais endurecido que esteja. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.